A paz do Messias chamado Cristo e uma boa madrugada para todos vocês, filhinhos e filhinhas de Deus. Pois quem é filho de Deus e filha de Deus, ouve a voz de Deus e não se afasta do caminho, permanece para sempre. Não desiste da caminhada, não larga a sua cruz por nada. E em Hebreus capítulo 13, versículo 17, está dizendo que todos nós temos que obedecer aos nossos pastores para que eles façam o seu trabalho com alegria e não com dificuldades, com tristezas, porque eles sabem que eles têm que prestar de conta de todos a Deus no último dia. E se não forem fiéis e obedientes, eles trabalharão, farão o seu trabalho, mas gemendo, e isso não adianta nada para Deus. Isso quer dizer que Deus não atende. Deus não atende quando o irmão, a irmã, está sendo desobediente, rebelde, não quer escutar, não quer vir mais para a igreja, não quer se reunir mais, abandona a cruz e desiste da caminhada e vai embora sem motivo algum. Eu quero dizer que Deus, Ele não rejeitou você e não mandou você embora. Ele não fechou as portas para que você vá embora. Ele não te rejeitou. Ele avisou para Micaías, disse: Micaías, você vá lá e fale com o rei Acabe e diga para ele que se ele for para a guerra, de lá ele não voltará com vida. Então o rei Acabe, ele não acreditou, duvidou e foi, desobedecendo a Deus. Deus avisou, chegou lá, porém ele foi morto. Ele foi morto por causa que não escutou a voz de Deus. Não obedeceu a voz de Deus. Micaías falou para ele: ó rei Acabe, se assim fala o Senhor, que falou comigo para te falar, te avisar que se você for para a guerra, de lá você não vai voltar com vida. Ele não deu ouvidos, teimou e foi. Disfarçado, mas o soldado do outro rei lançou uma lança, só acertou no peito dele. Só acertou no peito dele. Deus não avisou? Avisou. Deus não tinha rejeitado, mas avisou. E também, voltando para trás, para o começo da história, da trajetória dos israelitas quando saiu do Egito, com os dois filhos de Arão foram oferecer fogo a Deus. Deus matou.
desobediente. Os 2 filhos de Eli na guerra foram mortos pelos filisteus. E a arca da aliança do Senhor foi levada. Eli, quando soube da notícia que a arca do Senhor, os seus 2 filhos tinham morrido e a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus e posta no templo de Dagom, ele caiu do andar de cima de onde estava morando, onde ele estava sentado, no andar de cima, e quebrou o talo do pescoço, morreu também. E a esposa de Ofni também morreu. Ao ter a criança, morreu. E os 2 filhos de Judá, por serem maus, também morreram. Deus matou. E também os 2 filhos de Jó morreram porque eram desobedientes. O pai, Jó, era obediente a Deus e temia a Deus e fugia da aparência do mal todos os santos os dias em sua vida. Então, o diabo matou os 2 filhos de Jó e tocou no corpo dele, que ele ficou cheio de ferida, tumores, mas ele não blasfemou contra Deus. E o filho do pecado de Davi com Betseba, também Deus matou. Porém, o rei Davi passou a noite toda deitado no chão, orando, pedindo a Deus que não matasse seu filho. Mas Deus não perdoou. Filho da desobediência, filho do adultério, Deus matou. A criança nasceu com vida, mas Deus não deixou viver, matou. Por causa da desobediência do pecado do pai com Betseba. Porque Davi, ele tramou, fez toda a tramóia e mandou matar Urias, o seu melhor general do exército de Israel. Ele mandou matar. E roubou não, tomou a esposa. Dá no mesmo, roubar dá no mesmo. Roubar e tomar dá a mesma coisa. A esposa do seu general Urias. De um general dedicado e obediente a o seu rei Davi e a Deus. Ele matou. Daí em diante também o outro filho de Davi, chamado Absalão, também morreu por desobediência, por querer matar o seu pai para ficar com o trono, para herdar o trono. Foi morto. Permissão de Deus. Isso quer dizer que os desobedientes, eles não vivem muito tempo na terra. Porque
Jesus tem dito: sejam obedientes aos vossos pais, para que vocês vivam muito tempo na terra. Se não for obediente ao pai e à mãe, se não obedecer, não respeitar, não vai viver muito tempo na terra. Vai morrer logo. E vocês voltem, todos vocês todos os que se afastaram do Evangelho, voltem. Porque no Salmo 133, o rei Davi, ele escreve o Salmo 133, dizendo que bom seria que os irmãos vivessem em união. Bom seria que os filhos de Deus vivessem em união, unidos uns com os outros. Porque Jesus, quando ele vier, ele não vem mais para perdoar. Ele não vem mais para dar oportunidade. Ele vem sim para buscar os seus irmãos que estão esperando por ele. Ele vem buscá-los. Nós não sabemos qual é o dia e nem a hora que ele vai voltar. Só temos que esperar. Pode ser o amanhã ou depois. Não importa, mas ele vai voltar. O Messias vai voltar. Vem buscar os seus irmãos que está esperando por ele. Porque ele tem dito: quem são meus irmãos e quem são minhas irmãs? E quem são minha mãe? É todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha irmã, minha mãe e meus irmãos. E Jesus, ele também tem dito que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai a não ser por ele. Sabe, tem muitos iludidos, enganados, se iludindo a si mesmo e querendo iludir os outros, querendo enganar os outros. Quando o Messias, chamado Cristo e chamado de Jesus, ele vier de novo para buscar o seu povo, seus irmãos, suas irmãs, ele espera que todos estejam esperando por ele. Sabe, a humanidade, elas pensam que Jesus não é o Messias, mas ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Sabe, tem muitos que erram por não examinar as Escrituras, por não ler e não corrigir. As outras pessoas que estão erradas. Porque se Jesus ele é o Messias, por que querem tirar da Bíblia Sagrada o nome Messias?
é porque o diabo, ele trabalha nesse ponto de usar algumas das pessoas para traduzir a Bíblia Sagrada incorretamente, para tirar o nome Messias da Bíblia Sagrada, para que o povo fique somente só adorando Jesus, Jesus, Jesus. Mas você está me perguntando aí, se adorar Jesus não vai ser salvo? Vai sim. Mas Jesus, ele quer ser reconhecido como Messias, o Filho de Deus. Sabe, olha só, eu vou mostrar só algumas passagens bíblicas para que vocês venham entender que ele é o Messias. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Peguem sua Bíblia aí. Corra ligeiro que enquanto eu estou procurando aqui. Pega a sua Bíblia que você vai ver que ele é o Messias. Que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus. Pegou a Bíblia? Vamos lá. Olha só. Você não está errado em adorar também Jesus, porque ele é o Messias. Mas ele quer que todos o adorem como Messias. Creiam e acreditem que ele é o Messias. E não duvide que ele é o Messias. Olha só. O capítulo 16 de Mateus e o versículo 16 de Mateus e o versículo 20 de Mateus. Olha só. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Na sua pode estar Cristo. Você entenda que Cristo é Messias. E no versículo 20 está escrito assim, olha. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus não queria naquela época lá, porque ele não queria morrer logo. Ele não queria morrer logo. Por isso que ele disse. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Hoje você é um discípulo de Jesus e você tem que reconhecer que ele é o Messias. Tem que entender as coisas. Vou te mostrar outra passagem bíblica também para que você venha compreender e aceitar de uma vez para sempre que ele é o Messias. Você não está errada, nem está errado em adorar o nome Jesus. Mas você tem que entender e reconhecer de uma vez para sempre que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Olha só, aqui em Lucas, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 11. Vou mostrar para vocês. Pegue sua Bíblia, você já está com ela aí, para você examinar junto comigo. Para você sair pregando na rua, aonde você chegar, que ele é o Messias.
Jesus, ele é o Messias, o Salvador. Como tenho dito para vocês agora, Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Mas o anjo disse: não tenha medo, estou aqui, a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, também para todo o povo. O versículo 11. Hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Está assim na sua Bíblia? Ou pode estar Cristo, mas você entenda que Cristo é o Messias. Agora eu vou lhe mostrar também outra passagem bíblica, rápido, para que você venha entender. Peço que vocês não vão na cabeça, não vão mais na cabeça de ninguém para confundir a cabeça de vocês. No livro de João, capítulo 4, e o versículo 25 e o versículo 26. Olhe só. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E no versículo 26, então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Está na sua Bíblia assim ou está Cristo? Se tiver Cristo, entenda que ele é o Messias. Cristo quer dizer Messias. E no livro de Apocalipse, que eu vou mostrar para vocês entenderem agora, estou revelando logo para que vocês entendam. No livro de Apocalipse, agora, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Versículo 15, olha o que diz. A sétima trombeta, quando tocar a sétima trombeta, ele vai voltar, olha. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre na terra. O diabo será eliminado. O diabo será eliminado. Principados, potestades, todas as hostes do inimigo serão extintos. Todos serão extintos. E também ouçam, no capítulo 12 do mesmo livro de Apocalipse, agora que é o versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que é o diabo, que estava diante de Deus para acusá-los,
dia e noite foi jogado fora do céu. Ele não vai mais julgar ninguém e nem condenar ninguém mais não, o diabo. Já está sendo vencido. E já venceu quando Jesus morreu na cruz ali do Calvário. Ali ele já perdeu. E agora vou mostrar outra passagem bíblica para vocês verem agora que eu estou falando a verdade. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 42. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Entenderam agora? E ainda tem mais. E ainda tem mais. Para que vocês entendam que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês entenderem que eu vou mostrar outro livro. Tenho que mostrar a verdade para todos vocês compreenderem que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, eu não quero. Olha só, Atos dos Apóstolos de novo, capítulo 9, agora aqui é o versículo 22. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Agora eu vou mostrar outro livro para vocês entenderem melhor. Se os apóstolos eles vêm mostrando e provando que Jesus ele é o Messias, e por que agora todos não querem comprovar que ele é o Messias? Tem alguma coisa por trás dessas coisas que está acontecendo. O livro de 1 João. Pega aí sua Bíblia aí também. 1 João. Abram aí.
o livro de 1 João. Que vocês vão agora tirar a dúvida de uma vez para sempre. E ainda tem mais, porque não vai dar tempo para mostrar, porque eu vou gravar a continuidade do livro de 1 Samuel. Olha só. A carta de 1 João. Eu repito, é a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 22. Vamos lá, olha aqui, ó. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quer que eu repita? Vou repetir de novo. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Na sua está Cristo, sim ou não? Se tiver Cristo, entenda que Cristo quer dizer Messias, o nome do Filho de Deus. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Entendeu agora? Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. O diabo fala isso. E quem renega, não quer pronunciar o nome Messias, quer tirar da Bíblia Sagrada, está sendo usado pelo diabo. Então, ele é parceiros do diabo. Esses são parceiros do diabo. E agora, como eu já passei para vocês entenderem, agora vamos continuar a continuidade do livro de 1 Samuel, o 9º livro da Bíblia Sagrada. E espero que vocês fiquem continuando a lendo todos os livros, visualizando todos os vídeos que eu estou postando, e vocês fiquem compartilhando e deixando seus likes para deixar o canal forte. Olha só. O 9º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Samuel, capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei de Israel, para ser rei do meu povo. Versículo 2: como posso fazer isso? Respondeu Samuel: se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua vinda é de paz? Sim. Não é de guerra, eu sou um profeta. Não é de guerra.
Eu prego a paz, o amor e a justiça. Versículo 5. Assim respondeu ele: Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venha comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Versículo 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. É Deus quem escolhe, não é o ser humano. Versículo 8. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Versículo 9. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Mas onde é que está o escolhido de Deus? No campo, trabalhando para o seu pai, dedicado ao seu pai. Versículo 10. Assim Jessé apresentou a Samuel estes dois seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Versículo 11. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Sim, respondeu Jessé. Claro, e aí? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício quando ele não vier. Enquanto ele não vier, nós não vamos oferecer o sacrifício. Versículo 12. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o para mim. Unja-o, é o meu escolhido. Versículo 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Davi e Saul. Versículo 14. O Espírito do Senhor saiu de Saul. O que quer dizer isso? Todo aquele que Deus escolhe tem o Espírito de Deus. Todos não estão sozinhos. Mas como Deus rejeitou Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul e habitou em Davi. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Deus manda até nos mal, nos espíritos imundos, e eles obedecem.
Versículo 15. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Versículo 16. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. Versículo 17. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o traga aqui. Vão depressa, o mais rápido possível, mas achem esse homem e o traga para mim. Versículo 18. Um dos empregados respondeu: Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor, Deus, está com ele. Versículo 19. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi aqui, aquele que toma conta das ovelhas. Mande ele aqui, mande ele para mim, envie ele até aqui, que eu quero vê-lo e conversar com ele. Versículo 20. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Versículo 21. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi. Saul gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. Versículo 22. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Versículo 23. Davi em diante, toda vez que o espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava, o espírito mal saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Quer dizer que Davi em diante de Saul, toda vez que o espírito mal mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a lira e tocava. Então o espírito mal saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Agora, o capítulo 16, ele só tem somente 23 versículos. Agora vou falar para que vocês entendam, compreendam. Vocês que estão assistindo esse vídeo e vai contar para os que vocês conhecem, suas famílias, seus parentes, que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus.
eu vou deixar para que vocês entendam, compreendam que é bom que vocês que se afastaram, os que se afastaram, entendam e compreendam que Jesus ele é o Messias e que ele não expulsou ninguém da sua casa e que ele quer que todos vivam unidos e amem uns aos outros. E como está escrito no livro de Salmos 133, bom seria que os irmãos vivessem em união. Seria como óleo precioso que desce pela barba de Arão e corre pelas orlas de suas vestes e desce pelo cume dos montes. E de lá vem a bênção do Senhor. Entendo de uma vez para sempre que você pode correr sozinho, sozinha, para qualquer lugar, mas você não será abençoado. Você não será abençoado por Deus. Você tem que voltar a viver unido com seus irmãos. Mas isso não só quer dizer unido só na sua igreja, não. Aonde você congrega, não. Você tem que estar unido com todos os irmãos, sem diferença nenhuma. Porque Jesus, quando ele voltar, o Messias voltar, quando o Messias voltar, entenda direito, compreenda, ele não vai vir buscar placa de igreja. Ele vai vir buscar os seus irmãos que estão esperando por ele. E entenda que Jesus ele tem dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não há outra religião a não ser somente o Evangelho dele, que tem que ser pregado no nome dele. O Evangelho tem que ser pregado no nome dele, não é no nome de Pedro, no nome de Maria, no nome de João, no nome de André, no nome de Felipe, no nome de Mateus, no nome de Tiago. Não é no nome de Bartolomeu, não é. Não é. Nem é no nome de Tomé, não é. É no nome dele. Eu te provo isso, rapidinho. Mateus 28. Vamos lá, passo para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, do versículo 17 até o versículo 20. Olha só. E quando viram Jesus, os adoraram. Os discípulos adoraram Jesus quando viram ele. Mas alguns tiveram suas dúvidas. E no 18, então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. O 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando se abre um ministério pela vontade de Deus, não vai colocar outros nomes, não. Não vai colocar o nome da mãe dele, Maria. Não vai, não. É o nome dele que tem que ser colocado no ministério. É o nome dele, o Messias chamado Cristo, Jesus. Tem que ser colocado. Não pode ser tirado das Escrituras Sagradas.
Então, agora todos vocês continuem assistindo todos os vídeos que eu venho postando e ainda tem mais que comprovam que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus, para que vocês venham entender e fiquem cheios do Espírito Santo de Deus e da verdade. Continuem assistindo que vocês vão ver. Assistam até todos os 66 livros da Bíblia Sagrada que eu estou lendo. Eu ainda estou no 9º livro. Tem muitos livros ainda. Então, agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã pelas madrugadas estarei de volta. Amém?